Seja bem-vindo a mais uma live aqui do Instituto Wojtyla. Hoje que nós vamos falar sobre um tema super relevante sobre a teologia do corpo. Então, por que que nós precisamos de uma teologia do corpo? E o nosso convidado de hoje é o seminarista João Pedro. Esperar ele entrar aqui dentro, esperar o pessoal entrar. Mas já vou apresentando aqui o João, ele é seminarista aqui da Diocese de Patos de Minas. Ele está no primeiro ano de teologia. É também meu afilhado, eu sou padrinho dele de crisma, uma alegria imensa poder estar aqui com ele. Aí ele pediu para participar. Então é uma alegria estar aqui com o João Pedro e até aproveitando, né? E aí, João, tudo bom? E aí, padrinho, tudo bem? Tá me escutando bem? Deus te abençoe, tá dando para escutar bem. Tá Que bom, tranquilo. então. Que bom. Estou aqui apresentando você e eu estava pensando, né, sobre isso. O João Pedro, além de ser seminarista e estar na etapa da configuração, na teologia, ele também é professor de filosofia do curso de teologia para leigos aqui da Diocese, assim, pela segunda vez. E acho que isso vai Isso ajudar muito mesmo. a nossa conversa aqui hoje, né? Depois ele vai até partilhar, ele está tendo a matéria agora de teologia, não, antropologia teológica. Antropologia teológica, isso mesmo. E isso vai ajudar bastante aqui para a gente poder aprofundar mesmo sobre o tema, né? Que a ideia é falar um pouco sobre a teologia do corpo. Então, o que que é a teologia do corpo? Mas não simplesmente falar das catequeses e tudo, mas explicar por que que a teologia do corpo surgiu. Por que que São João Paulo II, diante de tantos temas que ele poderia falar, por que que ele escolheu falar sobre o corpo humano? E titulou nessas catequeses de teologia do corpo. Qual que é a grande novidade? Qual que é a grande urgência disso para nós hoje? Então a ideia é falar um pouco sobre a fundamentação filosófica, Uhum. e o João ele vai ajudar bastante, né, a gente nesse ponto, e explicar um pouco sobre a questão teológica também. Ele está tendo esse contato agora, e falar um pouco sobre essa questão prática. Então, você quer se apresentar melhor? Você quer falar alguma coisa que eu esqueci? Eu acho que eu tô bem digno de ser apresentado e bem dessa maneira. Mas eu quero, começando nessa live, agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui. Agradeço a confiança, padrinho, porque é claro, né, nós vamos ver ao longo deste momento aqui nessa live essa importância da teologia do corpo, né? E como que isso também não é só algo teórico, né? Isso é Uhum. algo prático que a gente leva para a nossa vida no dia a dia, né? Nas pequenas coisas do dia a dia. Então, quero agradecer, né, essa oportunidade de poder estar aqui, né, para a gente aprofundar um pouco mais sobre isso, entender a importância sobre isso, né? Agradecer também o pessoal que já está chegando, que vai entrando por aí na nossa live, que Deus abençoe, né, bastante esse nosso momentinho de estudo, reflexão e partilha também. E Deus abençoe muito o Instituto Wojtyla também, né? Que, que o Matheus tem aprofundado também, tem divulgado bastante e que nos ajuda, né, também. Eu tenho acompanhado os videozinhos que são postados, inclusive o pessoal acompanhe lá, né, no Instituto Wojtyla, porque nós temos vídeos enriquecedores para nós e, como eu disse, né, não são só vídeos teóricos, mas que nos auxiliam na prática também. Então, louvado seja Deus por esse instituto e por sua vida também, padrinho, por ter essa iniciativa tão bela, tão bonita, para a gente aprender um pouco mais sobre esses estudos de teologia que são extremamente importantes para nós. Isso. Eu fico muito feliz de ter o João Pedro aqui, porque eu lembro dele novinho, assim, correndo lá na igreja, dando trabalho lá. E agora, já maduro, para poder ensinar, a gente poder conversar sobre isso, vai ser muito bom. E é um tema que para mim também é muito caro, eu fui seminarista também durante 4 anos, eu fiz a filosofia, e no meu TCC da filosofia foi sobre o pensamento de São João Paulo II, pensamento filosófico, que a gente vai conversar aqui hoje. Ele embasou Uhum. toda a teologia do corpo. A teologia do corpo ela não caiu do céu, não foi só quando ele foi papa que ele começou a Sim. pensar nisso. É como se fosse a cereja do bolo de todo um trabalho que ele desenvolveu ao longo da vida.
E o propósito aqui do Instituto Wojtyla, que Wojtyla é um sobrenome, né, de São João Paulo II, que é Carol Wojtyla, é trazer um pouco sobre essa questão, sobre orientar as famílias, orientar os casais, orientar também no discernimento vocacional. Então, trazer todo esse legado de São João Paulo II, tanto teológico, pastoral, filosófico, trazer isso para as pessoas. Então, essa é a ideia do Instituto. Mas vamos lá, né? Primeiro, teologia do corpo. A gente escuta muito, acredito que todo mundo já ouviu falar sobre teologia do corpo. Mas eu vou lançar a pergunta aqui para o João Pedro, ele que é o nosso querido que é universitário e tudo, né? O que é a teologia do corpo, João? Se alguém pedisse para você explicar, o que é a teologia do corpo? Para quem não sabe ainda, né? Vamos lá, padrinho. Vou fazer uma base para dar a resposta, né? Quando a gente fala, né, de propriamente teologia do corpo, a gente pega essa etimologia própria da palavra teologia, né, a gente entende justamente que é o estudo sobre Deus, né? Teologia, né? Então, quando a gente fala estudo de Deus, mais de corpo, né? Então, parece até um pouco meio contraditório, né? Mas a teologia do corpo, igual o senhor mesmo falou, dentro, né, justamente a teologia do corpo é uma novidade, porque ela é justamente a cerejinha do bolo que o senhor falou aí, porque ela é uma base construída, né? E o que que é a teologia do corpo em si? É, não vou dizer divinização, mas seria a entender a sacralidade do corpo dentro da teologia. Entender que o corpo ele não é só essa matéria, né, que é formada por uma concupiscência, né, uma inclinação ao pecado, mas que o corpo também é objeto de estudo da teologia. E por quê? Porque Cristo assume o corpo, porque o próprio Deus assume o corpo, né? Então a teologia do corpo é justamente isso, né? Entender o corpo agora, é claro, humano, mas dentro de uma perspectiva também do divino, também do divino, né? E é interessante porque a gente fala, né, de olhar para a natureza e enxergar Deus no cantar dos pássaros, enxergar Exatamente. a calmaria da natureza. E por que não a gente olhar para a pessoa humana, para o ser humano, que é a obra-prima da criação, imagem e semelhança de Deus, e olhar para toda a sua constituição e ver o ensinamento de Deus a partir do corpo humano? Que essa eu acho que é um grande achado de São João Paulo II. O corpo humano transmite uma mensagem que o que o próprio Criador colocou no nosso corpo. Uhum. Que não, é como se fosse uma prefiguração do céu e tudo isso que a gente vai conversar um pouco ao longo dessa live. Então, a teologia do corpo é essa questão de valorizar o corpo. Isso é importante porque tem muita gente que pensa, até às vezes por algumas outras influências e tudo, de que o corpo é simplesmente algo, como o João comentou, marcado pelaquela concupiscência, como se fosse marcado pelo pecado, tipo aquela a carne e o espírito, né? As obras da carne e as obras do espírito. Mas a gente precisa entender que quando fala obras da carne, não é necessariamente a carne física, porque o Exato. corpo, tipo, a alma peca. E o corpo, tipo, antes do corpo pecar, a alma quem peca, né? Por exemplo, Lúcifer, ele não é um ser corpóreo, mas ele foi, tipo, ele cometeu um pecado, né? Ele se rebelou contra Deus. Então, entender, fazer essa distinção é bem interessante, né, João? Com certeza, com certeza. Porque o corpo, né, ele também ele é uma resposta da mensagem salvífica de Cristo, né? Do mistério da nossa fé. E isso é muito importante, porque agora, quando eu quero falar de viver uma santidade, é claro que o trabalho é da alma, igual o senhor falou, né? Eu tenho essa inclinação pelo pecado, mas às vezes a alma antes já pecou, antes do corpo pecar. Mas o corpo também, ele fala dessa inspiração da alma, nessa inclinação para a santidade também. Então, quando eu trabalho o meu corpo, das questões, por exemplo, da castidade, um dos temas que a gente escuta falar muito, mas meu corpo também luta e responde a uma pergunta sobre a santidade, sobre a vivência da santidade.
que começa, é claro, por uma ação própria da corporeidade de cada um de nós. Então, é uma resposta também à pergunta sobre a santidade, sobre viver a santidade, né? Uhum. Não, legal. Agora a gente deu um plano de fundo assim para nossa discussão, no sentido de que o cristianismo ele valoriza o ser humano de uma forma integral, corpo e alma. Então a gente precisa rezar, mas a gente precisa também cuidar do nosso corpo, porque ele transmite uma mensagem e tudo. Eu queria até, para a gente conversando com o João Pedro, João, vamos começar bem lá do começo, porque a gente tem que pensar que São João Paulo II ele foi uma pessoa muito estudada, ele se dedicou e tudo, mas ele viveu numa época onde essa época ela clamava por uma teologia do corpo. Porque pensa, ao longo da história da igreja, nós temos diversos outros santos que foram grandes estudiosos. Santo Tomás de Aquino, por exemplo, Santo Agostinho, por exemplo, diversos outros santos que se debruçaram sobre temas da fé. Mas a teologia do corpo, ela surge exatamente na nossa época, porque a nossa época ela precisa dessa resposta. Uhum. Que a gente precisa entender que a teologia do corpo ela é uma resposta, é como se fosse um antídoto para toda uma questão cultural que nós vivemos, de uma revolução sexual, de um materialismo, do hedonismo, onde a pessoa valoriza demais o prazer e o corpo ele vai se tornando cada vez mais um instrumento. A gente vai usando o corpo para poder gerar prazer e a gente se esquece que existe uma implicação antropológica nisso. Porque o meu corpo não é só um objeto que eu uso e depois eu posso descartar e tudo, posso trocar. O meu corpo, ele diz respeito sobre quem eu sou. Então, depois a Uhum. gente podia conversar, João, como que essa questão dessa revolução sexual, toda essa questão de buscar o prazer como se fosse o grande Deus, né, da modernidade, é a grande felicidade. Como que a teologia do corpo ela surge nesse momento? Porque São João Paulo II ele viu isso. Ele Uhum. pega, se reúne com os jovens e fala: vamos conversar sobre o amor. Igual tem o Amor e Responsabilidade, uma das obras dele que é para Sim. jovens, né? Tipo, como que ele viveu ele enxergou e como que ele respondeu esse momento, né? Eu acho interessante a gente entrar também nessa questão, porque nós vemos também, Mateus, que o corpo, assim como o senhor falava, o corpo também ele mostra, é claro, é uma inclinação ao prazer, né? É uma inclinação a, eu diria até mesmo a vontade, usando aqui até um pouco da filosofia de Schopenhauer, né? A vontade enquanto essa força ordenadora da realidade, né? O corpo inclinado à vontade, mas o corpo também ele mostra a identidade do ser humano, né? E identidade por quê? Eu não digo só meramente aspectos físicos, né? Mas é claro, né? O aspecto físico ele importa, mas identidade porque eu não sei se o senhor viu, mas eu cheguei a ver um vídeo no Instagram, né? Nos Reels de um lugar, eu nem sei onde é, de um país, que uma pessoa está fazendo uns procedimentos estéticos para se tornar parecida com um cavalo, por exemplo, né? E aí você se pergunta, peraí, né? O corpo dessa pessoa já está respondendo a algo interior dela, ou seja, o corpo está mostrando a identidade, né? Se essa pessoa está se identificando, não sei, com um cavalo, né? Mas o corpo dela está mostrando essa identidade. O corpo também é identidade. Ele dá essa identidade de nós, seres humanos. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque quando a gente volta, né, nessas catequeses de São João Paulo II, e aí a gente vai entrar nessa questão quando ele fala do amor e responsabilidade para os jovens, porque ele, tanto que o primeiro ciclo de catequeses dele é justamente falar do princípio, né? No princípio, ele volta a essa visão de identidade, porque o homem ele tem um aspecto de identidade. Primeiro, imagem de Deus, que nós na antropologia chamamos de imago Dei, né? Na antropologia teológica, mas também uma identidade de ser homem e ser mulher, e ser mulher. E aí nós vemos uma crise disso nos nossos tempos. Existe essa crise de identidade. Eu não sei quem eu sou, né? Eu não sei definir quem eu sou. Eu não sei definir das duas coisas que eu gosto, né? E aí eu preciso buscar uma resposta. Eu preciso buscar uma resposta. Só que eu preciso de uma resposta, isso a sociedade pensando, eu preciso de uma resposta que me seja agradável.
né? Uma resposta que não me fira, mas uma resposta que me deu um certo prazer, né? E nisso a gente vê essa crise de sentido, uma crise de identidade, que leva a pessoa a duvidar da própria identidade de si enquanto ser humano. E aqui, é claro, falando de corpo. E aí a pessoa se inclina ao prazer, à busca de um prazer simplesmente corporal, né? E aqui a gente tem vários exemplos, né? E eu não digo só de coisas voltadas, por exemplo, à sexualidade, né? Mas ao prazer de se embriagar, por exemplo, né? O prazer de se deixar levar para o uso de algumas coisas ilícitas. E São João Paulo II, quando ele traz justamente essa ideia do amor e responsabilidade para os jovens, é porque é na juventude que a gente vê mais isso, né? E o que nós vivenciamos na sociedade hoje não é algo que surgiu de 2010, por exemplo, para cá, né? Por isso que nós falamos de metodologia de corpo de São Paulo II. Não teve uma virada de chave na realidade que todo mundo começou a ter essas crises, mas é algo que já vem desde lá de trás, né? E aí nós falávamos da influência da vida de São João Paulo II para isso, né, Matheus? Porque, como todo grande pensador, né, tanto da filosofia e quanto da teologia, quando eles desenvolvem o seu pensamento, eles se deparam justamente com um problema real, né? Um problema da sociedade real, né? E vamos pegar assim o próprio exemplo de Nietzsche, né? Ele vê uma sociedade que carece da presença de Deus, que deixa Deus de lado, né? E aí ele embasa a sua filosofia em todas aquelas questões que nós já conhecemos, né? Do Deus morreu, da morte de Deus, de um niilismo, né? Só que a própria vivência pessoal do Nietzsche influencia, porque Nietzsche tinha muitos conflitos internos, né? E tantos outros pensadores, né? Eu acho que a gente pode citar, por exemplo, até o próprio exemplo de São João 23, né? Que dá sequência, que dá início ao Concílio Vaticano II. Ele não parte do nada, de uma ideia da mente dele, né? Mas ele parte de um problema, de uma realidade que já existe, né? E São João Paulo II, a gente tem que entender, e aqui eu trouxe alguns materiais, e um deles é justamente o livro que conta sobre a vida dele, de Jason Everett, que eu mostrei para o senhor, né? A gente vê que a realidade de São João Paulo II, tudo que aquilo que ele vivenciou, foi trazendo reflexões para ele, né? E aqui nós falamos de dois grandes problemas, né? Que é justamente o conflito mundial, e aqui a gente fala de um conflito próprio, morte do corpo contra corpo, mas de uma morte ideológica também. É uma crise de pensamento. Então, o São João Paulo II ele vivencia tudo isso na vida dele. E ele trabalha também com essa questão própria da corporalidade desde o início, porque ele lida com a morte de todos os seus parentes, né? Primeiro da mãe, depois do pai, né? Enfim, ele vai ficando sozinho, né? E vive todo aquele conflito da Segunda Guerra Mundial com o nazismo, a ponto de precisar fugir, precisar ver, nossa, mas o que é o corpo humano, de fato, que eu posso simplesmente descartá-lo, né? E aí, se não me serve mais um trabalho útil, eu mando para um campo de concentração e ali o corpo simplesmente é queimado, vira um pó, mas o que é isso, né? Depois de uma crise, uma outra crise pós Segunda Guerra Mundial, uma crise dentro de uma Guerra Fria, que marcada por um conflito justamente emocional, né? Não um conflito físico, né? Mas, por exemplo, de um lado nós tínhamos a Rússia, do outro lado os Estados Unidos, desse conflito bélico, né? Mas o pessoal com aquele conflito emocional, né? O que vai dar de tudo isso? Só que ainda assim, esse lado mais da União Soviética, nós temos uma realidade totalmente difícil, que São João Paulo vivencia isso. Inclusive, eu até comentava com os meninos, os colegas meus do seminário, padre, dessa realidade vocacional. Porque São João Paulo II, ele não queria ser padre, né? A princípio. Mas, a princípio, ele tinha outros desejos, outras vontades. Era alguém ligado muito à arte, ao teatro, né? Uhum. Então, a gente vê que ele tem um chamado vocacional no meio de grandes conflitos. E eu comentava com os meninos, falando, gente, às vezes a gente faz algumas reclamações, né, de crises vocacionais, assim, nesse sentido. Mas a gente tem espaço, tem tempo para rezar, para estudar. Agora, você pensa num contexto de guerra que eu tenho que estudar às escondidas, ninguém pode saber que eu quero ser padre, né?
João Paulo II vive isso, ordena padre, depois ordena bispo, tem toda aquela questão contra o governo de Cracóvia, naquele início, né? Mas tudo isso vai influenciando, porque isso eu penso no aspecto ético. Quando eu vejo essa crise de identidade, eu acabo com a identidade do ser humano, eu preciso pensar, e aí a gente lembra a base dele. Porque quando ele se pergunta o que é o homem, o que é o corpo, é uma base totalmente antropológica, né? Quando ele entende o ser humano enquanto pessoa, e não mais enquanto objeto de descarte ou objeto de trabalho, dá outra base para ele, a base personalista, né? E é Uhum. claro, ele associa tudo isso a uma ética personalista. Mas tudo isso para dizer, né, justamente que essa relação dele com a juventude foi por observar justamente esse declínio do sentido humano e declínio do sentido do corpo. Declínio do sentido do corpo. Porque a gente não tem essa visão de teologia do corpo anteriormente. Né? A gente tem um trabalho todo que é claro, né, que é a questão da salvação, da cura da alma, mas essa visão do corpo em si, a importância do corpo, de evitar as paixões, os prazeres corporais, surge de uma crise social vivida ali naquela época dele todo, né? Então, é um convite, né? Eu digo que é um tema até da castidade dentro da teologia do corpo, que é um convite a um sim, e não a um não, né? A teologia do corpo é um convite a um sim. Sim, vamos cuidar do corpo, sim, vamos evitar, né, esses prazeres exacerbados, sim, vamos entender a identidade nossa enquanto ser humano. E não simplesmente um não, eu não posso fazer isso, não fazer aquilo. Mas é um sim que vai se dando, né? E toda essa influência para ele, né? Toda essa base e que vai resultar em 133 catequeses, né? Sobre o corpo. E é interessante, João, você comentando, que São João Paulo II, quando a gente fala sobre ele é um homem que é muito voltado para a arte, então ele tem vários poemas, tem peças de teatro que ele escreveu, ele era ator e tudo. E também um homem muito intelectual. Então, depois de ordenado padre, ainda quanto bispo, ele era professor em uma universidade lá na Polônia. E ele era professor de ética e até ele se tornar papa, ele era catedrático, ou seja, ele tinha uma posição central, uma cadeira naquela universidade para poder ensinar sobre ética. Então ele era professor de ética, ele convivia numa universidade, então ele convivia muito com os jovens. E é interessante no filme dele, O Homem que se tornou Carol, O Homem que se tornou Papa, dá para ver essa relação dele com os jovens. Então, eles conversavam sobre diversos temas relacionados à ética, relacionados à fé. Eles saíam para poder escalar as montanhas, sabe? Eles celebravam Sim, missas, assim. Ele tinha um contato muito próximo com os jovens. No filme retrata isso. E é interessante que ele fala que esses jovens, eles tinham muita sede, muitas dúvidas relacionadas a relacionamento, sobre o amor conjugal. Então eram jovens que estavam namorando, que estavam se preparando para casar, e eles tinham dúvidas sobre o que a igreja ensinava, qual que era o caminho de felicidade, de santidade para eles. E é nesse cenário que ele lá, enquanto bispo, ele escreve Amor e Responsabilidade, onde acredito que uma das mensagens central é: a gente precisa. A relação entre pessoas é marcada pelo amor. Então, eu não posso tratar o João como um objeto, como um isso, como um aquilo, é como alguém, uma pessoa que tem uma dignidade. E o contrário do amar não é o odiar, é o usar. Então, todo o livro ele vai tratando isso, como que o amor ele exige também uma responsabilidade, porque é uma outra pessoa. E todo esse cenário ele serve de base para depois, enquanto Papa, ele desenvolver uma teologia do corpo. Então, ele era professor de ética, ele até desenvolveu, ele tinha, para quem conhece, ele gostava muito do pensamento de Santo Tomás de Aquino, do tomismo da sua época, onde diversos autores estavam se debruçando sobre esse tema, mas ele tinha muita influência também da fenomenologia, de modo especial de Max Scheler, onde fala sobre essa teoria dos valores e tudo, né? Então ele tenta fazer uma síntese do realismo tomista
com as contribuições modernas a partir do pensamento de Max Weber. E junto a isso ele coloca um pouco toda aquela questão mística de São João da Cruz também, porque ele era grande devoto, grande estudioso. Então, se estudando sobre ética, sobre qual que é o agir correto do homem, qual que é o agir do homem que traz a felicidade, porque a teologia do corpo, ela diz sobre o corpo, que envolve uma ação, que envolve uma busca por felicidade. São João Paulo II pensando nessa questão, nesse cenário, professor de ética, conversando com jovens, ele pensa, eu não posso dizer qual que é o agir correto se eu não entendo quem é o homem. E por isso ele pega e desenvolve uma pesquisa, um estudo sobre antropologia. Aí ele escreve a obra dele, Pessoa e Ação. E todo esse cenário, então, toda essa base que ele tem. Então, ele desenvolveu uma ética própria, a ética de Lublin. Ele desenvolveu uma antropologia, Pessoa e Ação. Toda essa base filosófica, teológica, de pesquisa, quando ele se torna Papa, ele tem tudo isso preparado para poder divulgar para todo mundo uma visão sólida de quem é o homem no sentido filosófico, quem é o homem no sentido do ato redentor de Cristo. Então isso é muito rico. E ele começa a ensinar através das catequeses, né? E como que foi isso, João? Tipo, essas catequeses. Ele foi, toda semana ele dava essas catequeses e depois juntou. Porque, quem não sabe, acho que a gente sabe, existe o livro Teologia do Corpo. Mas esse livro ele não sentou para poder. Tipo, deixa eu escrever o livro Teologia do Exato. Corpo aqui, foi escrevendo. Esse livro, ele é um conjunto de catequeses. E o João vai explicar pra gente como que é assim, esse conjunto de catequese, né? Explica aí, João. É, então, isso voltando tudo isso todas essas bases que o São João Paulo II tem, é interessante só complementar justamente o que ele traz nessa ética. Ele lembra do ethos também, né, do hábito. Né? Então, quando ele traz o homem em ação, justamente essa ciência do ethos, né, que na verdade a gente vê isso lá atrás, né, com Aristóteles também, então, que é uma base para São Tomás de Aquino, e enquanto tomista, é uma base para São João Paulo II. Mas as catequeses de São João Paulo II, nós vemos aqui, né, teologia do corpo, é uma, isso aqui é um compilado de várias catequeses que São João Paulo II dava, né, seja naquela própria catequese do Papa, seja em outros momentos que ele reservava para falar é, sobre o corpo. E aqui no livro, né, que hoje nós compilado nós temos, mas é uma reunião de 133 catequeses, 133 temas que São Paulo II tratou sobre o homem, né, enquanto a teologia do corpo, né, e que se divide também em ciclos e temas, né, porque São João Paulo II aborda a questão de uma solidão originária, ele aborda uma questão de uma comunhão originária, de uma nudez originária, né, voltada para essas catequeses, né, que compilados nós chamamos, então, assim, desse tratado, eu diria, da teologia do corpo, né, mas é um compilado, né, como o senhor dizia também, ele não sentou para escrever, né, sobre isso. Né, e nós vemos justamente também Christopher West, um grande comentador de São João Paulo II, escreveu um livro Teologia do Corpo para Iniciantes, e ele explica justamente isso, né, que é uma reunião de temas, é uma reunião de temas o homem, consequentemente, o homem enquanto alguém que possui um corpo, né? Alguém que possui um corpo também. E é interessante, então, quando alguém quer estudar a teologia do corpo, se Matheus, eu quero estudar a teologia do corpo. Você me recomenda começar pelo livro Teologia do Corpo? Ah, não, é exatamente sobre isso, né? Na verdade, começar pelas catequeses é um trabalho muito árduo, né? É um trabalho muito árduo, porque essa própria relação do homem, né, quando o senhor falou, né, que o João Paulo II, o amor é responsabilidade, o amor é relação. Mas isso envolve também, que a gente pode dizer, da filosofia da subjetividade para ele, né? E aí a gente tem que entender a diferença da subjetividade para o subjetivismo. O que eu quero dizer com isso, né? Que não é possível começar esse estudo de teologia do corpo, aqueles que se interessam, comprando o livro de teologia do corpo e ler esse livro corrente, mas
precisa de algo anterior, né? Isso. Aí algo que eu sempre digo, assim, o Christopher West, ele tá vivo ainda, ele é bem novo, assim, ele é como se fosse um pioneiro, ele assumiu a causa de divulgar a teologia do corpo mesmo. Que ele até partilha, assim, que na vida dele, ele é adolescente dos Estados Unidos, ele viveu várias experiências, assim, próprias do nosso tempo, tipo, ele buscou a felicidade nessa questão, nessas prazeres sexuais e tudo, e ele viu que sempre ficava um buraco no peito dele, uma ausência de algo. Mas ele ficava, e aí, o que que eu vou fazer? Porque eu sinto esse desejo, eu vejo como algo forte em mim, que Deus ele colocou dentro de mim, mas qual que é o desígnio disso? Qual que é o papel desse desejo, de quem eu sou, desse corpo que eu possuo no projeto de Deus? E aí, quando ele encontra a teologia do corpo, de São João Paulo II, ele estuda essa teologia do corpo e ele sente completamente saciado, porque ele vê que esse desejo que Deus colocou, ele é bom. A igreja ela nunca viu que o sexo, que esse desejo que nós possuímos é algo ruim, porque foi desejado por Deus, foi dado por Deus. Agora, eu posso usar isso de uma forma desordenada e, com isso, atrapalhar o projeto de amor que Deus tem para nós. Então, o casal o casal casado pelo santo matrimônio é lícito a relação sexual, mas se eles utilizam de forma desregrada, um pode começar a usar o outro e isso vai acabando com o amor. E aquilo lá que o João Pedro comentou com a gente, a teologia do corpo não é colocar como se fosse algemas, mas é nos permitir a olhar o projeto redentor de Deus para nós, para o nosso corpo, para os nossos desejos de forma ordenada. Então é lícito, é bom que eu deseje, mas isso precisa ser vivido de uma forma correta. Por exemplo, eu gosto muito de bolo de chocolate, de aniversário assim de chocolate. Se eu comer um bolo inteiro, eu vou passar mal, porque não é ordenado que eu faça dessa forma e tudo, né? Então, o Christopher West ele é um grande propagador. Então, se você tem interesse de conhecer um pouco mais, ele tem esse livro, Teologia do Corpo para Iniciantes, que é muito bom. Até no Instituto Wojtyla nós temos uma série de vídeos de outro livro do Christopher West, que é Enchei Estes Corações, onde a gente vai falando capítulo por capítulo sobre isso, né? Então, acho que vale bastante a pena. E é interessante, João, entrando até um pouco dos temas da teologia do corpo, que São João Paulo II ele vai mostrando que o nosso corpo ele não é simplesmente uma casca que nós possuímos, né? Tem até às vezes uma visão tem um que é atribuída assim a Platão, né? Que é como se o corpo fosse o cárcere da alma, ou seja, Exato, a prisão, né? aquela como se o corpo fosse algo negativo. O mais importante que é o mundo das ideias, o mais importante que é a alma humana, e o corpo é um cárcere que me prende, que me impede de viver de uma forma plena. E algumas pessoas atribuem esse tipo de pensamento ao cristianismo, no sentido de pensar que o corpo é sinônimo de pecado e a alma é, sei lá, sinônimo daquilo que está mais elevado e tudo. Nós vamos entender que no cristianismo isso não existe corpo e alma separado. Nós somos uma unidade, uma unidade. E entender que o corpo, ele é também uma catequese que nos leva e nos conduz até Deus. Bom, o Christopher West, ele vai falar sobre essa questão do desejo do corpo e tudo, né? Aí ele comenta um exemplo que eu gosto muito de usar, que fala sobre como que o nosso corpo ele diz respeito sobre quem nós somos. Que a gente vela partes do corpo porque elas são como se fosse uma intimidade nossa, algo que é individual, algo que eu não mostro para todo mundo, algo que diz respeito a uma intimidade minha. E isso é interessante porque não é simplesmente um corpo no sentido de um material que desprovido de sentido. O corpo, como o João disse lá no começo da live, né, ele diz respeito a uma questão de identidade. Então, quando a gente vai colocando todas essas questões, então, o meu corpo, ele diz respeito sobre quem eu sou. Então, o que eu faço com o meu corpo diz respeito de como eu vou me sentir comigo mesmo. Então, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso ter cuidado Uhum. em todas as suas dimensões. E com isso, a gente vai percebendo uma maturidade da pessoa como um todo. Então, um casal que vive bem essa questão do corpo, não só da sexualidade, mas vive bem em sintonia, né, de corpo e alma.
eles vão ficando maduros e permitindo que o amor cresça entre os dois. Porque a grande ideia é o nosso corpo, a nossa alma, ela foi voltada para o amor, para a união com os outros, para essa dimensão de sair de si mesmo, de ir ao encontro, de se entregar, sabe, de desejar algo. Esse desejo é algo central para nós. E São João Paulo II vai colocando que estava desde o princípio. Deus ele fez o ser humano como ser desejante, como um ser que tem desejo de algo. Esse desejo no sentido Uhum. que também perpassa o nosso corpo. A gente tem sede, tem que beber água, tem fome, tem que ir atrás. Existiu um momento que seria uma ruptura, que o pecado ele deixa tudo isso desordenado, e depois vem a redenção de Cristo que traz ordem novamente e uma nova, né? Ele como se elevasse a nossa natureza, porque Uhum. ele vem nos mostrando um caminho novo. E então, os temas da teologia do corpo eles são completamente práticos, porque quando a gente começa a estudar, a gente começa a praticar a nossa própria vida, em como que eu olho para mim, como que eu olho para os outros, como que eu me relaciono e assim por diante. Né? É, e eu estendo isso porque, pessoal, para nós, né, e aqui a gente quer que todos vocês se interessem justamente por esse estudo da teologia do corpo, mas é justamente o primeiro passo, é isso que nós falamos, desconstruir essa visão dessa negatividade total do corpo, porque é isso que vem sendo fomentado, né? Só que ao mesmo tempo nós temos dois extremos. Nós temos que pensar um pouco nisso. E por que é importante estudar a teologia do corpo? Nós temos um extremo de que o corpo é pecaminoso, o corpo ele só me leva ao pecado, né? Entanto que isso é uma visão muito da Idade Média. Eu vi até um filme esses dias na aula de teologia social, padre, e a gente vê alguém que tinha, às vezes, um olhar, né, mais ou menos desejoso, desejando o outro, ia, né, e fazia aquelas mortificações de pegar um pedaço de pau e se bater, né, achando que o corpo tem que ser polido mesmo. Então, nós temos um extremo, uma visão extrema de um lado, que nós temos essa pecaminosidade do corpo, o corpo só me leva ao pecado, mas nós temos um outro extremo, né, que é aquele famoso meu corpo, minhas regras, né? Que aí a pessoa acha que o corpo tem que ter toda essa libertinagem, né? Nem uma liberdade, né? Mas uma libertinagem. Então nós temos muito essa pauta desses dois extremos, né? Que a gente vê muito claro na sociedade, né? E a teologia do corpo ela vem para dar esse meio termo, ela vem para ser o centro, né? Nem o extremo dessa pecaminosidade, mas nem o extremo dessa libertinagem. Tanto que São Paulo II, para ele afirmar essa importância do corpo também, e como nós falamos, importante, nós falamos de uma teologia do corpo. Então, não tem, quando a gente fala de teologia do corpo, a gente não pode desvincular também o corpo da pessoa de Deus, né? Então, ele não está falando de o corpo no sentido social, né? Mas a gente fala do corpo também como templo do Espírito, como templo do Espírito Santo, né? Que me leva também a ver no outro templo do Espírito Santo. Por isso a responsabilidade. E interessante é que eu cito, padre, na catequese 19, lá no início da teologia do corpo, no número 4, João Paulo II ele já nos diz justamente isso. Olha, o corpo, de fato, só ele é capaz de tornar visível o que é invisível. Ou seja, ele torna visível o espiritual e o divino. E o corpo foi criado para transferir essa realidade espiritual de maneira visível no mundo, no mistério da eternidade de Deus, mas numa relação de amor com o outro também. Né? Por isso que é importante, pessoal, a gente ter esse estudo da teologia do corpo. Né? O padre Paulo Ricardo, por exemplo, um dia ele dava um exemplo, né, numa homilia dele na Canção Nova. Falou que um dia ele andava de carro, passou em frente a um lugar e pessoas devidamente, pessoas mal vestidas, vamos dizer assim, né, indevidamente vestidas, ele passou o olho rapidamente e sobreveio um desejo, né? Porque, ou seja, esse desejo ele é intrínseco, fala, né, Matheus? É algo que está lá desde o princípio. O ser humano foi inclinado ao desejo.
né? Não ao pecado, né? É claro que o desejo pode levar ao pecado, mas, por exemplo, Eva não tinha pecado, né? Mas aí viu aquele fruto, escutou a sedução da serpente, essa inclinação ao desejo, né? Levou ao pecado. Então, é importante a gente lembrar disso, né? Quando nós falamos de uma teologia, nós precisamos entender também o corpo ligado, o corpo numa relação espiritual e divina, né? Não só o homem, não só a mulher, mas os dois em uma relação de amor. Uma relação de amor. E eu acho que a gente vive numa época onde todos nós, seja os casais, seja os sacerdotes, os celibatários e tudo, né, os religiosos, a gente não pode viver negando o corpo. Porque hoje o mundo ele precisa de Uhum. pessoas maduras afetivamente, que saibam lidar com suas emoções. Eu estudo psicologia, estou no sexto período de psicologia. A gente vê como que essa questão da afetividade, essa questão das emoções, dos desejos, elas perpassam podem gerar diversos problemas se quando não vividas de forma ordenada. E a gente vive numa época, como você bem comentou, onde é o culto ao prazer. Então, se o meu corpo está dando prazer, está trazendo felicidade, então eu vou fazer. Só que a gente se esquece das consequências disso. Então, a teologia do corpo ela vem para poder justamente trazer essa maturidade para nós sobre quem nós somos, sobre quais são os desígnios que Deus ele colocou em nós, na nossa corporidade, nas nossas emoções, no nosso chamado à santidade, esse chamado espiritual que ele perpassa o nosso corpo, que perpassa em aceitar a nossa humanidade. E São João Paulo II ele tem até uma expressão, uma frase, onde ele fala que Jesus revela o homem ao próprio homem. Porque ele assumiu uma condição humana, ele assumiu um corpo para poder nos ensinar como santificar isso que nós possuímos. O nosso corpo, na São João Paulo II, ele traz na sua pessoa e ação que a gente não é uma questão estática, como no sentido um conceito estático acabado. Cada pessoa ela vai se desenvolvendo, ela vai criando a si mesma, sabe? Sem cair no Uhum. relativismo, mas ela tem é como se ela fosse uma, ele não usa essa expressão, quem usa é Tolkien, né? Mas é como se a gente fosse subcriadores, porque a gente tem a capacidade de criar, entre aspas, né? Porque não é criação em si, mas a gente tem a capacidade de fazer algo novo com aquilo que Deus nos deu. Frankl, né, o fundador da logoterapia, ele dizia: quem que é o homem? O homem é aquele que pode ser um anjo e pode ser um demônio, porque a gente pode ser bom e pode ser mal. A gente pode usar bem o nosso corpo e pode usar mal o nosso corpo. Então, entender isso nos faz compreender quanto que é importante a gente conhecer quem nós somos. Tem até um exemplo que eu gosto muito, que o Christopher West ele traz, que ele fala sobre os relacionamentos. Eu, como uma pessoa casada, vejo como que isso é verdade. E nas crises que nós vivemos hoje, na crise de relacionamento, de divórcio, de traições, enfim, que nós vivemos hoje, quanto que as pessoas precisam entender que uma relação com o outro, o amor de benevolência, é um termo de Santo Tomás que ele fala amor de concupiscência e amor de benevolência. O amor de Uhum. concupiscência, eu amo o outro porque ele me faz algo prazeroso. Por exemplo, eu amo minha esposa porque eu acho ela bonita. Então a beleza dela me traz alegria. Então por isso que eu a amo. É o amor de concupiscência. É um amor digno, é um amor saudável. Mas se eu fico apenas nele, porque existe também o amor de benevolência, que eu amo o outro não pelo que ele me oferece, mas por quem ele é. Eu vejo quem ele é, eu vejo a sua essência, eu vejo a sua dignidade, eu o amo. Eu escolho o amar. E trazendo, né, para essa crise que nós vemos no relacionamento, no matrimônio. Quando a pessoa ela pauta o seu matrimônio, o seu casamento, no amor de concupiscência, então eu vou amar o outro por uma característica e não por quem ele é de fato. Aí o Cristo Fest ele traz, por exemplo, se o que eu amo na minha esposa é a beleza dela, pode ser que ao longo da vida eu ame outras belezas, porque a beleza ela pode estar em vários locais. Pode ter outras mulheres belas também. Mas se eu amo a minha esposa com amor de benevolência, eu a amo por quem ela é. E em lugar nenhum eu vou encontrar alguém como ela.
Então se torna um amor exclusivo. Eu amo ela por quem ela é. Então, não é, tipo, isso fundamenta a minha fidelidade. Isso fundamenta a minha entrega, o meu amor. E eu não vou ficar procurando outros atributos, porque ninguém é ela. Sabe? Então, é um exemplo prático assim, de como a gente coloca, inserir isso na nossa vida, o quanto que a gente consegue ter segurança para desenvolver um matrimônio feliz, para desenvolver uma família estruturada, para desenvolver relações de amizade saudáveis, onde eu não, tipo, não são relações tóxicas, mas são relações que conseguem, de alguma maneira, transmitir um amor divino que eu amo, que Deus ele nos ama por quem nós somos, e não pelo que nós geramos, porque ele já é completo. Então isso acho que é bem interessante a gente trazer isso para nós, para a gente poder estudar, começar a se preocupar com esses temas, né, João? Com certeza, padrinho. Isso é muito bonito, inclusive, que o senhor falou. É muito belo mesmo. Porque o mistério da nossa salvação, é claro que envolve muitos fatores, né? Mas é o ápice, vamos dizer assim, dessa, desse amor de Deus para conosco, né? É claro que a morte na cruz. Mas isso se dá por causa de João 1,14. O Verbo se fez carne, o Verbo se fez corpo, o Verbo armou a sua tenda entre nós. Né? E se o próprio Verbo, que é o próprio Deus divino, ele assume um corpo para mostrar para nós também, né? Já que ele foi inteiramente homem também, justamente essa relação que o senhor trouxe, justamente isso. Porque na Bíblia nós vemos dois grandes casamentos. Inclusive o que São João Paulo II diz e Christopher West também faz uma reflexão sobre isso, né? Esse casamento inicial, essa união, né, do homem e da mulher, né? Mas que lá no final da Bíblia nós temos um segundo casamento, uma união é, justamente redentora, uma união da redenção, que é a união do homem com Deus, né? Que é o mistério da salvação. Então veja, só reforçando mesmo isso que o senhor falou, né, com o outro tem que implicar essa relação de amor, essa relação na qual eu entendo, né, que eu gosto da pessoa, eu trato a pessoa pelo que ela é, pelo que ela é em si, mas não simplesmente o que ela é por temperamento, ou o que ela é pelas coisas que ela gosta, ou o que ela é pelas coisas que ela faz. Justamente que ela é a imagem de Deus. Isso é teologia, né? É antropologia teológica. Isso é antropologia teológica. Mas que é o que João Paulo II usa para afirmar também essa relação corporal. E a gente vê até para poder encerrando aqui, né? A nossa Nossa, live passou rápido. tá aí. Meu Deus, tem A tantos nossa vontade temas. era falar mais, né? Tem tantos outros temas, mas a ideia era dar uma pincelada inicial assim, e depois a gente pode fazer outros encontros, conversar mais sobre, né? Mas só comentando igual isso que o João trouxe. Esse é o cerne de enxergar o outro e amá-lo pelo que ele é. Então a gente se interessar pelo outro para conhecê-lo como ele é. Isso é um remédio, então, respondendo, por que nós precisamos de uma teologia do corpo? Porque a gente vê hoje cada vez mais as relações sendo pautadas por sei lá, por um interesse. Então, tipo, de buscar simplesmente o prazer, de buscar algo e usando as pessoas como meios. Então a gente vê a dignidade da pessoa cada vez mais sendo esvaziada. Seja da pessoa que está dentro, né, do útero da mãe, o bebê, que o pessoal tá toda essa cultura de morte que quer gerar o aborto, seja também em relações no sentido de acabar com a dignidade do outro no relacionamento. Então, um casal de namorado, onde que não valoriza quem o outro aí começa a se usar mutuamente, tanto o homem usar a mulher, como a mulher usar o homem, como na relação talvez de amigos, de por interesse, numa relação de trabalho, onde busca apenas a questão do lucro financeiro. Então a gente vê uma falta. E essa falta, a gente vê várias pessoas tentando responder com diversas ideologias. Eu estou na universidade hoje, então eu vejo quanto que os jovens, eles sentem, sabe,
essa dor e começam a levantar bandeiras ideológicas para poder salvar a dignidade da pessoa humana, salvar a dignidade. Mas eles vão cada vez mais se enfiando no buraco, porque são ideologias com fundamento mau, com fundamento manco, com fundamento Uhum. que falta algo. Então a teologia do corpo é uma resposta para nós, porque ela nos ensina a amar de forma ordenada, a amar de uma forma virtuosa e enxergar o outro pelo quem ele é. Então, vou passar só a fala para o João, só antes para a gente poder finalizar e dar a fala final. Só convidar o pessoal, se você se interessou por esse assunto e tudo, siga lá o Instituto Voitila, a gente tem um canal no YouTube. A gente, quando dá, a gente publica, a ideia era publicar mais, mas igual tá uma vida super corrida, né, com trabalho, faculdade, bebê pequeno, mas a Faz, ideia é faz. Eu tô escutando, inclusive, a Catarina no fundo. desse jeito. E Mas Catarina? siga lá o Instituto Voitila, que a ideia é divulgar, sabe, esse conteúdo de uma forma acessível, trazer pessoas boas como o João para falar com a gente, né? E eu agradeço pela atenção e vou passar a fala para o João. Então, para a gente encerrar, pessoal, na verdade, diante de tudo que a gente expôs, né, eu quero só deixar justamente essa mensagem. Primeiro, agradecer, né, aí ao meu Deus por essa oportunidade. Quero só comentar também, né, além de deixar uma mensagem, só rapidamente falar como que eu comecei, né, a estudar a teologia do corpo. Teologia do corpo foi algo que eu conheci, assim, de ouvir falar, a gente já sempre ouviu falar, né? Porque a gente tem colegas que estão na teologia, no seminário, né? Estamos estudando sempre juntos. Mas no final do ano passado, eu estudei a filosofia, estava ensinando minha filosofia, e entrei por um lado da filosofia existencial, né? Acabou que eu estudei ali um pouco de Schopenhauer, Nietzsche, né? Sartre, né? Então, um pouco desses filósofos, né? Para falar um pouco de música, mas a gente teve que entender, eu tive que entender um pouco do pensamento deles de maneira geral, né? Só que a gente, aí, nisso, eu entendi uma crise de sentido, né? Porque o niilismo de Nietzsche, por exemplo, não abate por um nada. E aí foi onde, dentro dessa relação e problema de gênero também, que eu via na internet, foi onde eu descobri a teologia do corpo quanto resposta. Eu tive uma oportunidade muito bonita no semestre passado e nas férias, porque no semestre passado eu fiz uma reunião online com um grupo de catequistas, né, de determinada paróquia aí, que eles pediram uma formação sobre o Gênesis, essa relação de homem e mulher. E eu trouxe, aí eu fui atrás justamente da teologia do corpo, no início, onde São João Paulo II traz toda essa questão do princípio, traz a questão da solidão originária, traz essa questão da nudez originária, essa relação do homem e mulher de maneira originária. Então, eu tentei explicar essa parte do Gênesis, né, principalmente do capítulo 1 ao 3, dentro da teologia do corpo. E eu tive uma outra oportunidade nas férias também de tratar um pouco sobre o tema da castidade com alguns jovens do Ministério Jovem da nossa paróquia São João Paulo II. E aí foi onde eu recorri, é claro, o tema da castidade é enorme, mas eu recorri uma parte do estudo da castidade também lendo a teologia do corpo. Isso tem uma resposta muito positiva para mim, porque nos estudos, descobri justamente isso. A teologia do corpo não é teórica, não é para eu entender uma realidade, não. É algo que eu estudo, entendo, mas pratico. Mas pratico. E a mensagem final que eu deixo é justamente essa. Né? Tenhamos justamente esse amor pelo corpo, né? É claro, não banalizar do amor de Deus para conosco. Né? Esse amor de Deus para conosco. Afinal de contas, é uma das promessas também. A ressurreição da carne, a ressurreição do corpo é uma promessa. Na parousia, quando Jesus vir, né, pela segunda vez, quando ele voltar, o corpo ressuscitará. Isso é muito importante também. É um dos termos da teologia do corpo. Então, que nós possamos, de fato, ter esse gosto, estudar a teologia do corpo para levarmos isso em prática, para chegar à santidade, obviamente, mas para entendermos também e sabermos responder os problemas da sociedade atual. Muito obrigado pela oportunidade, Padre. Muito obrigado. Foi ótimo, né, esse panorama geral de algo tão profundo que é a teologia do corpo. Isso, eu gostaria de agradecer também o João por ter preparado, por estar aqui conosco, reservado um pouco do seu tempo e estar aqui. Com certeza nós iremos voltar em outros momentos, a gente está aqui unido em oração, unido em estudos também. E agradecer o pessoal por ter participado com a gente aqui hoje, Verdade.
pessoa entrando. E lembrando que a live ela vai ficar salva. Então, se depois se você pensar, nossa, eu quero assistir uma parte que eu não consegui assistir, ou eu quero compartilhar com alguém, ela vai estar salva tanto aqui no nosso perfil do Instagram, como depois também eu vou subir lá para o YouTube do Instituto Voitila, junto com os outros vídeos. Lá também tem uma outra live sobre a educação dos filhos, muito boa, que eu chamei uma psicóloga especialista em essa questão dos filhos. Vão ter outras lives também sobre o matrimônio, sobre o casamento, sobre namoro, sobre vocação. Então é um projeto que está iniciando agora e você está tendo a oportunidade de conhecer. Então vai lá e acompanha. Ok? Então um abraço para todo mundo. Um Obrigado, viu? abraço. Com Deus. Obrigado pelas mensagens, pessoal. Obrigado, Padrinho, pela oportunidade. Deus abençoe muito. Mas com Deus.